Há dias em que o céu parece de bronze e o chão, frio. Dias em que a alma se pergunta se Deus ainda se lembra, se Ele ainda observa, se ainda tem planos. E é nesse silêncio, que pesa mais que o vento, que Deus começa a agir, não do lado de fora, mas dentro do coração. Porque antes de trazer à existência o que não existe lá fora, Deus cria fé onde não havia fé dentro de nós. Deus não trabalha apenas com resultados, Ele trabalha com formação. Ele forma fé, forma paciência, forma coragem. Enquanto o ser humano busca evidências, Deus busca corações. Por isso, muitas vezes, Ele se cala, para amadurecer a fé. E quando o tempo da maturidade chega, Ele fala, e tudo muda. Desde o princípio, a natureza de Deus é criar. O nada nunca foi obstáculo para Ele, sempre foi matéria-prima. No início, havia apenas escuridão e vazio, e mesmo assim Ele disse, haja luz. E houve luz. Essa é a essência divina, fazer brotar o que ainda não existe. Talvez hoje o seu coração esteja olhando para o nada da vida, nada acontecendo, nada mudando, nada surgindo. Mas o que você chama de nada, Deus chama de preparo. Porque o nada é o palco onde Ele manifesta tudo. E quando Ele fala, o que era vazio começa a florescer. Não é necessário entender o processo, basta confiar no propósito. Deus não precisa te explicar o que está fazendo, Ele precisa apenas que você permaneça crendo. Porque quando a fé é inabalável, o impossível se curva. E quando o impossível se curva, o milagre acontece. Abraão aprendeu isso. Anos se passaram, e a promessa parecia distante. Ele olhava para o corpo envelhecido e via a impossibilidade. Mas Deus olhava e via a oportunidade. Porque para o Criador, o fim do homem é o começo do milagre. E foi assim que um homem de 100 anos e uma mulher estéril se tornaram pais de uma nação. Deus trouxe à existência o que não existia. O mesmo Deus que falou com Abraão é o mesmo que fala contigo hoje. O tempo pode ter passado, a esperança pode ter diminuído, mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. E o que Ele disse ainda vai se cumprir. Deus não depende de circunstâncias. Ele não precisa de aprovação humana, não precisa de recursos, nem de condições favoráveis. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele decide agir, nada pode impedir. E quando Ele fala, a realidade obedece. Você pode estar num deserto agora, e talvez o coração esteja cansado, perguntando, até quando, Senhor? Mas o deserto é apenas o caminho, não o destino. Deus usa o deserto para te provar, não para te destruir. E é ali, onde tudo parece seco, que Ele mostra a sua glória. Foi no deserto que Ele fez maná cair do céu, fez água brotar da rocha e nuvem cobrir o povo. Deus não precisa de abundância para operar. Ele cria abundância onde há escassez. O seu nada pode ser o início de tudo. Deus cria do zero. Ele transforma o invisível em testemunho. E quando o tempo dele chega, Ele move céus e terra, muda leis, desloca pessoas, inverte situações, tudo para cumprir o que prometeu. Por isso, não desanime se ainda não vê o que espera. O invisível é o primeiro estágio do milagre. Antes de Deus manifestar algo, Ele cria no espiritual. E só depois, no tempo perfeito, Ele traz a realidade. O invisível é a semente da promessa, e a fé é a terra onde essa semente germina. Você pode estar num tempo de espera, mas não é perda, é preparo. Deus está ajustando o cenário. Há conexões sendo feitas, caminhos sendo alinhados, portas sendo construídas. E quando tudo estiver no lugar, Ele vai dizer, agora. E quando Deus diz agora, nada pode resistir. Pense em Maria. Uma jovem simples, de uma pequena cidade, escolhida para ser mãe do Salvador. Quando o anjo anunciou, ela perguntou, como será isso, se eu não conheço homem algum? E a resposta veio com poder, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E assim, o impossível aconteceu. Sem explicação humana, sem lógica, Deus trouxe à existência o que não existia. Assim também será contigo. Deus vai realizar algo que não será obra da tua força, nem do teu entendimento, será obra do Espírito. Você apenas crerá, e verá o impossível se transformar em realidade diante dos teus olhos. E quando acontecer, você não dirá, foi sorte. Você dirá, foi Deus. Deus está no controle daquilo que você acha perdido. Ele está trabalhando onde você não pode ver. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele move. Enquanto você espera, Ele escreve. E quando o tempo se cumprir, tudo o que Ele falou se tornará real.
Não existe impossibilidade diante de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O que não existe, Ele cria. O que morreu, Ele ressuscita. O que parou, Ele recomeça. E quando Ele decide mover, nenhuma força contrária pode impedir. Você pode até ter perdido pessoas, oportunidades, momentos, mas não perdeu a promessa. O que é teu está guardado em Deus. E o que é guardado em Deus, o tempo não rouba, o inimigo não destrói, e o esquecimento não apaga. Porque a promessa de Deus é eterna, e Ele é fiel para cumpri-la. O vento pode soprar, as ondas podem se levantar, mas a palavra dele continua firme. E é essa palavra que vai te sustentar. É ela que vai criar o caminho onde não há estrada, abrir a porta onde há muro, gerar vida onde só havia dor. A palavra de Deus é viva, eficaz e criadora. Ela transforma o ainda não em já aconteceu. E quando você menos esperar, vai ver. Vai ver a cura chegando, a resposta aparecendo, a restauração acontecendo, a promessa florescendo. E tudo o que parecia distante vai se aproximar de uma vez. Porque quando Deus decide agir, não há demora que resista. Talvez você esteja em silêncio há tempos. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está preparando o milagre, mas também está preparando você para recebê-lo. Porque há bênçãos que só podem ser entregues a corações moldados. E quando o seu coração estiver pronto, o céu vai se abrir. Por isso, continue crendo. Mesmo que não veja nada, creia. Mesmo que não sinta nada, creia. Mesmo que tudo pareça contrário, creia. Porque a fé não se apoia no que é visível, ela se apoia em Deus. E quem se apoia em Deus nunca cai, mesmo quando o chão some. O milagre está mais perto do que você imagina. O que Deus está preparando é maior do que você esperava. O que Ele vai fazer será tão perfeito, que você entenderá por que precisou esperar tanto. Deus não está te punindo, Ele está te lapidando. E quando tudo se alinhar, o céu vai liberar o que Ele já decretou. E aquilo que hoje não existe vai surgir diante dos teus olhos. O improvável vai acontecer. A promessa vai florescer. E o nome de Deus será glorificado através da tua vida. Faíscas mensagem final. Acredite. Mesmo que o cenário diga não há mais jeito, lembre-se, Deus traz à existência o que não existe. Ele não depende de probabilidades, Ele cria possibilidades. E o que Ele está preparando vai provar a todos que o impossível é apenas o terreno onde Ele revela sua glória. Permaneça firme, porque o teu milagre já foi decretado no céu. E no tempo perfeito, vai acontecer na terra.